Amados, eu vim preparado para você, eu vim preparado para compartilhar uma palavra que estava lá em Filipenses, né? Lá, aquela passagem tão conhecida que diz, né? Eu sei passar necessidade, eu sei ter em abundância, em toda maneira, em todas as coisas eu aprendi tanto a ter fartura, como ter fome, tanto a padecer abundância como necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas eu vou mudar a palavra. Não, mas era ele. Essa é a palavra? Deus falou pra mim essa semana, Valéria Davi. Falou com E vocês tem que falar duas? agora com a Vanessa. Ah, é? Eu li essa semana na passagem. Eu ia mudar a palavra. Não, essa, meu filho. Eu queria mudar. Mas vocês dizem que é essa, então eu vou confiar na minha esposa. Né? Sim, ontem de manhã foi um texto que eu li. Amém. Isso foi quarta-feira. Quarta-feira à noite. Coincidência? Não é coincidência. Coincidência. Então eu vou fazer o seguinte, por obediência ao Espírito Santo, né? Eu vou só relembrar vocês, antes de compartilhar essa palavra, que é realmente a palavra oficial, né? Que Deus nos deu. Então vocês só foram usados para confirmar, mas eu me atrevo a dizer que eu ouvi o Espírito Santo falando agora há pouco aqui, só para relembrar a nossa missão como igreja, né? É algo que é meio que chover no molhado, mas eu preciso fazer isso, que é meu dever como pastor, lembrar o texto de Mateus 28, 19, né? Quando Jesus ressuscitou, ele declarou o seguinte: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Então, antes de eu compartilhar a palavra oficial, só queria lembrar vocês, né? Nós, como igreja, não podemos esquecer que nós temos uma missão. E a nossa missão aqui na Terra é fazer discípulos de Jesus, né? E para Jesus. Não é fazer discípulo para o pastor Christian, não é fazer discípulo para uma denominação, né? Mas fazer discípulo para Jesus. Essa aqui é a missão da igreja. Independente de você estar na denominação A, B, X, Y, você está na igreja católica, evangélica, se você é cristão, todo cristão, seja da China, do Japão, da Austrália, do Brasil, dos Estados Unidos, da Alemanha, do Canadá, a nossa missão é a mesma. Ide e fazei discípulos. Façam discípulos e batizem eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma missão, é uma tarefa que nós não podemos esquecer. Né? Essa semana Deus vem falando muito comigo sobre metas, né? Sobre a gente ter metas. Eu me lembro perfeitamente de um final do ano, quando Deus, por intermédio da minha esposa, deu uma meta para a igreja. E qual era a meta? Você, nos próximos meses, vai se comprometer, ou nos próximos 3 meses, eu não me lembro bem agora, em ganhar uma alma para Jesus. Né? Então eu quero lançar essa meta. Né? Nós, para cada um de vocês aqui, nós estamos entrando no mês de agosto, vamos até o mês de dezembro, vamos lançar esse desafio. Até o mês de dezembro eu ganhar uma alma para Jesus. Né? Eu vou falar do amor, eu vou orar. Né? A irmã aqui estava falando sobre jejuar. Então, Deus tem falado sobre voltar a jejuar, mas jejuar por uma causa nobre. Né? O jejum ele não muda Deus, o jejum muda nós. Né? Mas eu gosto sempre de entender o jejum também como um tempo que você separa para orar. Né? Então, nesse tempo que eu vou separar para orar, onde eu vou estar sacrificando talvez um café da manhã, sacrificando um almoço, ou sacrificando um jantar, usar esse período para orar por vidas, orar por almas, orar por vidas que o próprio Espírito Santo vai nos mostrar. Né? Quem sabe o teu vizinho, quem sabe um parente seu, né? Quem sabe alguém da sua rua que você quer ganhar para Jesus, um amigo.
É maravilhoso quando a gente tem a certeza da salvação. Eu, de vez em quando, eu fico surpreso quando eu vejo algum cristão que passa-se uma imagem de que ele não tem certeza da salvação. Né? Eu fico um pouco preocupado com isso, porque isso demonstra um conhecimento raso de Jesus. Né? A palavra de Deus diz que nada pode nos separar do seu amor. Né? Nem a tribulação, nem o perigo, nem a espada, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem anjos, nada pode nos separar do amor dele. Se eu creio em Jesus de todo o meu coração, perante a Bíblia eu sou salvo. Nada pode me arrebatar da mão dele. Aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira alguma lançarei fora. Então tenha certeza da sua salvação. O inferno não foi criado para nós, o inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Se eu creio em Jesus de todo o coração, eu sou salvo. Quando Paulo ele vai escrever aos filipenses, né, os mesmos filipenses, né, desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado por Cristo Jesus. Aí ele vai dizer, irmão, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero crer aqui que Paulo estava dizendo que ele ainda não tinha alcançado o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Ele ainda não conhecia Jesus totalmente, ele tinha um alvo. O alvo de Paulo era conhecer Jesus totalmente. E ele vai dizer lá em 1 Coríntios 13, né? Eu conheço ele em parte, mas um dia eu conhecerei ele como sou conhecido. Assim como hoje eu tenho um conhecimento da Leia, eu posso ver ela olho no olho, posso ver minha esposa no olho no olho. Paulo estava falando disso, vai chegar um dia que eu vou poder olhar ele face a face, eu vou poder apalpar ele, eu vou poder tocar nele, né? Eu vou poder estar com ele. Então Paulo estava falando disso, eu tenho esse alvo, eu tenho esse objetivo, eu quero conhecer ele face a face, eu quero estar com ele. Mas eu não consigo crer que Paulo não tinha certeza da salvação dele. Né? Eu não sei aqui agora, teria que a gente parar para pesquisar, né, cronologicamente quando a carta de Filipenses foi escrita, né? Se ela foi escrita antes de Coríntios ou depois de Coríntios, né? Então tem uma cronologia. Né? O Paulo que se converteu, ele passou por vários processos, até chegar ao Paulo de 2 Timóteo, que foi a última carta que Paulo escreveu. Paulo foi passando por vários processos. Então o Paulo da conversão não é o mesmo Paulo lá de 2 Timóteo. Né? Ele foi uma pessoa que foi amadurecendo. Aqui em Filipenses ele já era uma pessoa mais madura, né? Mas enfim, só para fazer esse parêntese, né, que nada pode nos separar do amor de Deus. Eu não creio num pai, assim como eu sou pai, eu jamais teria coragem de lançar um filho meu num lago de fogo e de enxofre. Eu não consigo crer num pai que queira lançar os seus filhos no inferno. Né? Eu não consigo crer nesse pai aí. Agora, o inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Aqueles que resistem a Deus, aqueles que ignoram a Deus, né? Quando a palavra de Deus vai dizer, né, não lançai as vossas pérolas aos porcos, né? Quem são esses porcos? Eu quero crer que esses porcos são aqueles que rejeitam, aqueles que ignoram a palavra de Deus, aqueles que zombam das palavras de Deus. Então, esses daí, com certeza, se não houver arrependimento, a Bíblia ensina sobre o inferno. E eu não sou doido de arrancar o inferno da Bíblia, porque está escrito ali, ele existe. Né? Ele existe, ele é real. Agora, no que depender de Deus, amados, ele só vai lançar um filho dele nesse lugar se realmente você se afastar totalmente do caminho do Senhor e não houver arrependimento para essa pessoa. Agora, quem está com Cristo, quem está seguindo o seu caminho, eu tenho certeza, se ele volta hoje, amados, nós vamos morar no céu. Amém? Porque a gente não vai morar no céu por aquilo que a gente faz.
A gente vai morar no céu por aquilo que Ele fez. Amém? Amém. Porque por aquilo que a gente faz, ninguém vai morar no céu. Ninguém. Ninguém. Né? A palavra de Deus diz que a nossa justiça própria é como trapo de imundícia. É como pano de menstruação. Ou, mais atualizado, segundo o que eu estudei, o trapo de imundícia era um pano que os leprosos usavam para esconder as suas feridas, né? Porque a lepra era uma doença que as pessoas ficavam todas cheias de feridas no corpo. Então os leprosos eles usavam um pano para cobrir aquelas feridas, e quando esse pano ficava muito velho, ele tinha que ser substituído. Então aquele trapo, né, que era um pano cheio de sangue, cheio de pus, cheio de pedaços de carne viva, né? Aquilo era um trapo de imundícia. Né? Então, esse trapo de imundícia, a Bíblia diz que a nossa justiça, a justiça humana, a nossa justiça própria, aquilo que a gente faz para tentar alcançar a salvação, é como trapo de imundícia, é como pano para cobrir lepra. Né? Ou seja, não tem valor nenhum. Ninguém consegue se auto-salvar. Mas Deus, sabendo disso, Ele enviou o Filho para morrer no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha salvação. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Então, só fazendo esse parênteses, né? Não esqueça que a nossa missão como igreja é fazer discípulos para Jesus. Né? Se eu amo esse Jesus, como nós cantamos aqui que Ele é a essência da nossa adoração, qual é a melhor forma de demonstrar que eu amo Ele? Obedecendo a Ele. Né? Eu sempre digo que o mais deixa um pai obediente é quando o filho obedece. Né? E eu poderia enumerar aqui muitas coisas que deixam o pai feliz. Né? Mas talvez, sem dúvida alguma, sem medo de errar, nada deixa Deus mais feliz do que ver os filhos dele se esforçando para fazer novos discípulos para ele. Porque o pai, imagina, né? Você como pai, você como mãe, você vendo milhares e milhares de vidas, dia após dia, indo para o inferno, morrendo sem salvação. Qual é o pai que quer ver filhos morrer sem salvação, indo para o inferno? Deus não quer isso. Deus morreu para que todos sejam salvos. Agora, como crerão se não há quem pregue? Né? Se não forem enviados? Né? Então, Deus está nos enviando, amados. Deus está nos enviando. Já faz muito tempo que Deus está nos enviando. Né? Para pregar. Ide e fazer discípulos. Né? Oxalá que na próxima sexta-feira não tenha nenhuma cadeira vazia aqui. Amém? E Deus está contando com a gente. Não pense que é só com o pastor que Deus está contando. O pastor é só um. E olha que eu convidei gente para estar aqui hoje. Mas essa responsabilidade não é só minha. A responsabilidade é de todos nós. Amém? Agora vamos então para... Pode falar. Só uma confirmação de que o Espírito Santo te usou. Amém. Só preciso falar isso. Pode falar. Aleluia. Porque eu vim pra cá pensando que eu tenho que resgatar alguém. Eu só te confirmar. Amém. Foi Amém. muito bom que tu parou pra falar isso, porque só me confirmou o que está aqui dentro. Amém. Eu vim preparado para pregar a outra palavra, que a pedido de vocês eu vou pregar. Mas é que tu parou pra falar? Mas eu escutei, né? É loucura. Eu escutei o Espírito Santo falar nitidamente, né? Desde que eu resolvi ontem vir pra cá. Que eu não podia deixar de falar isso que eu acabei de falar. Né? E Eu já não sei quem é a pessoa. porque eu não quero ir dormir, né? Nem um dia da minha vida com a sensação de que eu não fiz o que deveria ser feito. Eu sei que eu sou falho. Eu sei que eu erro, né? E eu não consigo agradar a Deus 100% o tempo todo. Né? Eu sou um ser humano. Né? Mas tem uma palavra que foi um rema ao longo da minha vida, que é uma palavra que está lá em Eclesiastes, que diz assim: fazei tudo conforme as vossas forças. Né? Tem uma outra tradução que diz: fazei tudo com toda a tua força. Né? Mas, enfim, como é bom
eu poder terminar o dia sabendo que no que diz respeito ao que eu tinha de força, eu fiz o meu melhor. Eu dei o meu melhor. Aí eu posso botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, né? Porque foi mais um dia vencido. E amanhã será outro dia. E depois da manhã será outro dia. Amém? Amém.